Oi, pessoal. Começando a série de vídeos que eu havia prometido, levou algum tempo, porque eu tava super ocupada aqui, com visitas, minha mãe tava aqui, minha madrinha, enfim, uma loucura. Ah, é, Começando essa série de vídeos para explicar como funciona a validação do processo de enfermagem do Brasil para os Estados Unidos, primeiramente, né, explicando um pouquinho como funciona a enfermagem americana, os requisitos necessários para a transferência do diploma do Brasil para os Estados Unidos. Transferência não, validação, né? Meu nome é Alexandra Fitzgibbons, eu sou formada na PUC de Campinas, na turma 45. Então, terminei a faculdade no final de 2013. Também sou técnica de enfermagem. Minha história na enfermagem começou lá em 2002. Fui funcionária pública da cidade de Hortolândia, no estado de São Paulo, por quase 15, 16 anos. Também da Prefeitura de Sumaré por alguns anos. Minha carreira na enfermagem se deu em vários setores da atenção básica, da urgência e da emergência e da atenção hospitalar. Tá? Vim para os Estados Unidos em 2017, em virtude do meu casamento. Meu esposo é cidadão americano e decidimos que eu me mudaria para cá. O meu processo de validação do meu diploma, toda essa correria de papelada, documentação, começou no final do ano de 2017, só para que vocês entendam a timeline, né? Eu cheguei aqui, a linha do tempo, me desculpa, eu cheguei aqui em janeiro de 2017, me casei em fevereiro de 2017. A minha autorização de trabalho, a minha carteira de habilitação, eu tirei em maio de 2017, aqui nos Estados Unidos. A minha autorização de trabalho chegou em julho de 2017. O meu primeiro emprego nos Estados Unidos foi em setembro de 2017. Eu estou lá até hoje, no Departamento de Saúde do Estado da Flórida. Claro, lá eu já fui promovida em abril de 2018, mas estou lá desde então. A validação do meu diploma, por ser custosa, não é barata, isso já vou deixar claro para vocês. Ela começou no final de 2017. Então, o meu objetivo com essa série de vídeos é trazer para vocês um pouco daquilo que eu passei validando o meu diploma e que isso possam se tornar dicas para que o caminho fique menos tortuoso do que foi para mim. Porque não existia um manual, eu tive que procurar em vários canais do YouTube, graças a Deus pelo YouTube, né? E juntar todas essas informações, tá? Começando, enfermagem nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos existem 3 níveis básicos de enfermagem, depois eu vou explicar um outro à parte. Mas CNAs, Certified Nursing Assistants, eles são equivalentes aos auxiliares de enfermagem do Brasil. A formação é diferente e eles não podem fazer todos os procedimentos que os auxiliares de enfermagem do Brasil fazem. Por exemplo, administração de medicações. Licensed Practical Nurses, ou os técnicos de enfermagem do Brasil. O escopo de práticas também é diferente. Por exemplo, eles não podem realizar educação em saúde, porque isso é uma prerrogativa do enfermeiro. Eles não podem fazer anamnese e exame físico, como no Brasil, porque isso é uma prerrogativa do enfermeiro. Em instituições hospitalares, raramente eles administram medicação, tá? No Brasil, nós sabemos que os técnicos trabalham em todos os setores e áreas da enfermagem. Enfermeiros, ou Registered Nurses, são os 2 níveis de formação de enfermeiros aqui. Primeiro, Associate's Degree, que são os enfermeiros formados na faculdade por 2 anos, tá? No final de 2 anos, você se forma na faculdade, você se gradua com um degree, com grau de associado. Com esse diploma, você pode prestar o NCLEX, que é o National Council Licensure Examination, que é o exame de enfermagem para a licença daqueles que desejam praticar enfermagem profissionalmente, tá? Se os formados no nível de Associate's Degree querem continuar os estudos e fazer 4 anos de faculdade, os 2,
que eles não completaram, eles podem fazer e aí eles conseguem o nível de bacharéis em enfermagem. A diferença do Brasil é, nós somos todos bacharéis em enfermagem, porque a nossa formação padrão no Brasil é de 4 anos, em algumas ocasiões de 5. Tá? No meu caso foi de 4, com o curso integral. Quem regula a enfermagem no Brasil é o COFEN e os CORENs. Quem regula a enfermagem nos Estados Unidos é o National Council of State Boards of Nursing. E os conselhos, os Boards of Nursing de cada estado. Aqui na Flórida, a Flórida é considerada um estado onde a prática da enfermagem te dá o direito a praticar enfermagem em alguns outros estados. Se eu não me engano, eu tô aqui olhando minhas anotações. Eu acho que são 30 estados. Eu vou verificar essa informação e vou postar embaixo no vídeo, tá bom? Aqui nos Estados Unidos, antes dessa Multi-State License, que é uma licença que te dá o direito de praticar enfermagem em vários estados, para você praticar enfermagem em um estado diferente do qual você foi licenciado, você deveria fazer a validação. Você deveria ter a licença num outro estado. Precisa fazer NCLEX de novo? Não precisa. Mas precisa fazer, né, o background check, que é o que a gente fala, que é checar o seu histórico criminal, verificar se você não tem nenhuma restrição no seu conselho do Board of Nursing do estado que você tá. Então isso dava trabalho e também contribuía para um número reduzido de profissionais nos estados. Estados como Wyoming, Oregon, Califórnia, que já têm uma deficiência de profissionais de enfermagem, estavam sofrendo muito. Então o National Council of Boards of Nursing, National Council of State Boards of Nursing, decidiu, em um acordo, conseguiu trazer à mesa todos os 50 estados e parte dos 50 estados aderiram ao Multi-State License. A Flórida é um desses. Então, com a licença da Flórida, eu, por exemplo, posso praticar enfermagem no Wyoming, posso praticar enfermagem na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, posso praticar enfermagem em alguns outros estados aqui, uma série de estados. Aqui ainda existem, isso é importante salientar, as Advanced Registered Nurse Practitioners, que são enfermeiras com um treinamento clínico e médico avançado, geralmente em nível de mestrado e doutorado, ou até mesmo pós-doutorado, e elas têm uma prática de enfermagem com maior autonomia. Elas prescrevem medicações, elas então estabelecem tratamentos e diagnósticos do campo médico, e são elas as grandes responsáveis pela expansão da saúde primária nos Estados Unidos. Elas estão ainda lutando por uma expansão das atividades, uma ampliação das atividades e uma maior autonomia, mas certamente é uma grande conquista, tá? Existem sim enfermeiras brasileiras que já alcançaram esse status de enfermeiras doutoras aqui e que são nurse practitioners. É um grande orgulho para todas nós. Segunda parte, então, quem faz o quê? Eu já expliquei. Certified Nursing Assistants, eles basicamente prestam os cuidados da vida diária ao paciente. Eles fazem alguns controles, como por exemplo, de sinais vitais em pacientes extremamente estáveis, principalmente em casas de repouso ou centros de reabilitação. E também fazem controles de fluidos corporais, como por exemplo diurese, ingestão, balanço hídrico, isso eles fazem, tá? Os LPNs, Licensed Practical Nurses, tá? Trabalham também sob supervisão dos enfermeiros, fazem a mesma coisa que os CNAs fazem, mas ainda podem administrar algumas medicações em pacientes estáveis, sob supervisão de enfermeiros em alguns setores do campo da saúde aqui, e vacinas, por exemplo, e reforçar a educação. Não fazem nenhuma etapa do processo de enfermagem,
tá? Não fazem diagnóstico, não fazem avaliação, não fazem planejamento da assistência e não fazem educação. Reforçam a educação dada pelo enfermeiro. O primeiro passo e os enfermeiros que fazem todo o processo de enfermagem como é feito no Brasil e no campo hospitalar somos nós que administramos as medicações, tá? Administramos as medicações, fazemos os controles principalmente em setores do hospital, como o Progressive Care, que é um semi-intensivo aqui, unidade médico-cirúrgica, na área hospitalar, o enfermeiro é o responsável da cabeceira do paciente de fazer todos os cuidados, todos os relatórios ou charting, como a gente diz aqui, e principalmente fazer educação e a alta do paciente. Isso é uma prerrogativa nossa, tá? O processo de validação do diploma de enfermagem aqui nos Estados Unidos começa com o teste de inglês. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você quiser, aí no Brasil, terminou sua faculdade de enfermagem, estou pensando em validar o meu diploma de enfermagem lá nos Estados Unidos. E como isso é possível? Existe uma agência, eu vou dar só um exemplo, depois eu coloco o link embaixo, chamada O'Grady Peyton. A O'Grady Peyton é uma agência de contratação internacional de enfermeiros que traz enfermeiros do exterior para os Estados Unidos e hoje, inclusive, eles até ajudam nesse processo, desde que vocês tenham experiência atualmente na área hospitalar e estejam praticando a enfermagem no Brasil por pelo menos 1 ou 2 anos. Isso é fundamental, tá? Mas, antes de vocês entrarem em contato com a O'Grady Peyton, eu vou dar as dicas daquilo que vocês têm que ter em mãos antes de contatá-los. Primeira coisa, TOEFL IBT. O TOEFL, teste de inglês para pessoas estrangeiras. É o teste acadêmico. Qualquer Board of Nursing, antes de vocês serem autorizados a prestar o temido NCLEX, o exame da licença de enfermagem, vocês precisam ter o TOEFL, tá? Aqui no estado da Flórida, o score mínimo do teste de inglês, o IBT, tá? Que é o teste de computador, vocês precisam ter um score mínimo de 76 pontos. Eles não dizem quantos pontos mínimos vocês têm que ter na parte falada, na parte escrita, tá? Ou no listening, na parte de escuta, mas o overall score, ou seja, a sua pontuação geral tem que ser 76 no mínimo, tá? O meu TOEFL eu fiz em 2017, outubro de 2017, eu já falava inglês, então estudei com uma amiga por mais ou menos 5, 6 meses, mas nós estudávamos só no final de semana. Tá? Então, se você se dedicar, se você já fala inglês, mas eu quero validar o meu diploma nos Estados Unidos e não falo inglês. Me desculpa, né? A língua aqui é o inglês. Você precisa falar, escrever, escutar em inglês, tá? Você vai nascer de novo quando chegar aqui em inglês. Então, primeira prerrogativa, não é ser uma fantástica enfermeira. Primeira prerrogativa é tirar pontuação no TOEFL. Tá? Só para mostrar para vocês os livros que vocês podem usar para estudar, eu peguei alguns aqui na biblioteca pública, não são os atuais. O que eu estudei para estudar, o que eu usei para estudar, eu doei. Então, esse é o do ETS. O ETS é o instituto responsável pela aplicação do TOEFL, tá? Então, esse é o Official TOEFL IBT Test. Tem alguns livros que ainda vêm, como esse, com um CD. Coisa antiga CD. Mas vocês também podem usar vídeos do YouTube para estudar. Por que que eu recomendo o livro? Porque a parte escrita, a interpretação de texto, você vai encontrar no livro. As explicações e o raciocínio, a linha seguida pelo livro de testes mais fáceis no começo do livro para mais difíceis no final do livro, é só o livro que vai trazer para vocês. Eu usei o livro para estudar, complementei com exercícios achados no YouTube. Mas o YouTube não fará tudo por vocês,
tá? O TOEFL não é o inglês do dia a dia, para que vocês tenham uma noção. O TOEFL é um inglês acadêmico. Pensem na nossa língua portuguesa, naquela língua portuguesa do dia a dia, das conversas. O TOEFL, ele é um inglês da nossa língua portuguesa que a gente vê em artigos de jornal, artigos científicos, boas discussões jornalísticas, faculdade. É esse o nível do inglês, tá? Então, se você já faz inglês em escolas comerciais no Brasil, talvez você encontre cursos de preparação para o TOEFL, tá? Se não, entre em contato comigo, a gente pode até ver uma maneira de ajudar e treinar, inclusive, os exercícios de fala, tá bom? Preparação para o TOEFL vai durar, em média, uns 6 meses, tá? Vocês precisam fazer o TOEFL sem frustração e tirar mais de 76 pontos. Esse é o foco, tá? No próximo vídeo, a gente vai falar da segunda parte, que é a entrega de documentos, o envio de documentos para o Board of Nursing do estado, que passa por uma agência. Existe uma agência que valida documentos acadêmicos. Ela vai receber os seus documentos da sua universidade do Brasil aqui nos Estados Unidos, e eu vou dar o nome dessas agências. E aí, quando essas agências validarem, né, traduzirem e contarem as suas horas dos cursos de enfermagem e disserem, ok, você tem o mínimo treinamento necessário, aceito aqui nos Estados Unidos, para o equivalente da enfermagem americana, eles mandam a sua documentação para o Board of Nursing, que vai analisar junto com o seu resultado de TOEFL, tá? E vai te dar autorização para fazer o NCLEX, tá? Que é, esse também é um livro antigo que eu peguei na biblioteca, tá? O NCLEX, que é o teste da enfermagem. Então, não adianta ficar aterrorizado agora pensando o que cai no teste de enfermagem, porque agora a gente precisa ficar louca com o que cai no teste de inglês, tá? Vou colocar uns links também onde vocês podem achar livros e comprar livros para o TOEFL mais baratos. E já vou adiantando, esse é um processo total de uns 2 anos. Então, se você tem família e pensa em ir para os Estados Unidos com visto de enfermeiro, para o qual também o O'Grady Peyton, a agência, pode ajudá-los, ou outras agências, você deve fazer uma programação para no mínimo 2 anos, tá bom? Um grande beijo para vocês, me mandem perguntas, porque aí vocês também me dão uma direção de como eu devo seguir nos vídeos, tá bom? Um grande beijo.